Estamos de volta. Aqui, esse primeiro momento foi eu, Cris Massa e a produtora cineasta Sandra Lima. Então vamos que vamos, Cris. Voltamos. Não sei acertar aqui. Pronto. Então, paramos aonde? Que eu ia contar uma segunda história de uma situação extremamente preconceituosa que eu vivi na minha volta musical, né? Eu passei por umas idas e vindas na música, e aí, quando eu resolvi vir de vez, né, para o universo do samba, eu comecei a frequentar rodas de samba. Boa tarde aí para o pessoal que está entrando aí, novamente. A Lima, Fernanda Melo sempre está conosco aqui. E aí eu me deparei com uma situação que eu não imaginei, né? Na época, hoje eu acho que eu até me sairia melhor. Mas na época eu estava ainda engatinhando, né, nessa questão de roda de samba e tudo. E um rapaz falou que ele não tocava com mulher. Quando eu cheguei para poder apresentar os tons para ele, ele falou que era para eu tocar nos tons original da música, e eu falei, não, mas eu não vou cantar no tom original da música, porque o tom original da música é de homem e eu sou mulher. Aí ele, então, infelizmente, você não vai poder se apresentar porque eu não toco com mulher. E aí eu fiquei assim, sabe, tão... Sabe quando você não sabe onde enfiar a cara? Eu não sabia onde enfiar a cara, minha amiga. Eu que fiquei com vergonha. E eu ainda fiquei ali, assim, sabe, meio que tentando saber como eu ia fazer, como eu ia proceder. Eu acho que se fosse hoje, eu já teria uma resposta à altura para poder falar para ele. Mas na época eu ainda estava muito fora dessa questão do real preconceito, né? Ali houve muitas coisas, né, com essa resposta que eu ganhei. Mas hoje eu tenho essa consciência. Eu acho que naquele momento a minha vontade de se apresentar, de estar ali, era tanta que eu fiquei muito decepcionada naquele dia com aquela resposta, porque eu não ia me apresentar. Mas em nenhum momento eu fui até a pessoa que me convidou falar. Eu não fiz isso. Eu simplesmente me abstive e fiquei num canto. E aí eu venho falar sobre isso por causa de outras situações. Quantas vezes a gente fica mudo, né? Fica muda em situações que a gente passa por uma dor como essa, ou como dores até mais sérias, que chegam a ser violentas, né? Porque a violência, gente, ela não é só uma violência física, né? A Lei Maria da Penha, ela é muito clara quando ela diz que você sofre vários tipos de violência, principalmente a violência verbal. Aquela violência que você sempre é a maluca da história, né? A violência quando você é xingada, né? Quando mandam você para cá, para lá, né? Porque as pessoas acham isso de uma banalidade, de uma naturalidade. Ah, eu extravasei. Extravasou, mas mandando você ir para tal lugar, extravasou, mas dizendo que você era filha daquilo, filha disso. Isso é violência verbal, isso entra no psicológico da gente. Se a gente não tiver muita firmeza, a gente cai sim numa depressão, a gente cai sim numa retenção de nós mesmas. Isso é muito sério. E as pessoas não levam isso, né, com a seriedade que precisa. A cada minuto que você é constrangida com alguma coisa, que você é constrangida pelo seu tamanho, pelo seu peso, quer seja ele grande ou pouco, né? Porque, assim, as muito magras,
também são constrangidas de alguma forma. Lógico que as gordas, gordinhas, né? Eu acho que é numa proporção muito maior, porque não é o estereótipo, né, das mulheres que realmente a moda insere, né? Quando a gente vai numa loja dessas, de departamentos, para poder comprar uma roupa para a gente, a nossa roupa está separada. Por que a nossa roupa está separada? Por que tem a parte do plus size? Eu nunca entendi muito bem isso. Eu acho que a nossa roupa tem que estar junto com qualquer outra roupa, com qualquer outro tamanho. Porque eu vejo na rua muito mais mulheres com quadril, com pernão, com bundão, do que sem. Então, por que a roupa 50, 52, 54 tem que estar num lugar diferenciado da roupa comum? Isso também é uma dor. Porque eu sempre me sentia, sempre não, porque eu nunca estive com esse tamanho que estou hoje. Para mim, isso depois da gravidez se tornou a constante. Mas eu sempre fiquei muito constrangida de ver que tinha assim, vai na loja tal, porque na loja tal tem a parte do plus size. Ué, isso deveria ser uma coisa natural. Não, e outra coisa, até os cortes, os modelos, o tipo de roupa para uma sobrepeso, para o size, é diferente. Sim. Os modelos geralmente são feios. É verdade. Nossa. É uma roupa esquisita. Você chega numa loja. Por que não pode fazer o mesmo modelo que faz? Exatamente, com mais pano. Por biotipo padrão que a sociedade impõe. Um size para uma gorda. Por que não? Eu também não consigo entender, e não consigo entendê-lo mais do que isso. Eu não consigo entender por que você tem que se alinhar ao que está ali, não o que está ali se alinhar em você. Se você está comprando, se você é uma efetiva compradora, então por que eu é que preciso me ajustar com aquilo dali, que era o que eu ia falar com a questão da violência? Por que eu preciso me acostumar com a violência verbal? Por que eu preciso me acostumar com o xingamento? Por que eu preciso? Será que eu mereço isso? Será que eu sou obrigada a me acostumar a me desqualificando profissionalmente, porque eu sou mulher. Sim, não viu o que eu escutei? Não, porque eu não toco com mulher. Não, mas peraí. Ou porque 99% do local que eu vivo é composto de homens. E aí eu tenho que estar o tempo inteiro me calando, sorrindo e dizendo amém para tudo que é falado, que eu ouço, que os meus ouvidos se comportam, e aí eu tenho que ouvir e ficar quieta com certas colocações infelizes que não cabe dentro de um processo de construção coletiva. E quando você está num processo de construção coletiva, não existe gênero. É um coletivo. Exato. Um coletivo não existe nem a mulher. Existe um grupo que tem um denominador comum para chegar naquela totalidade. Então, na minha cabeça, eu perder a vida com outros tipos de comportamento. Eu falo por mim. Eu realmente não vou mais ouvir. Você é o meu amigo homem. Uma brincadeira. E aí, o cara não gosta, vai tomar naquele lugar. Eu tenho que ficar quieta para ouvir isso.
Eu não falei com você, eu falei com a minha esposa. Não me interessa, está na minha frente. Para mim se torna pior esse tipo de fala. E mulher nenhuma, independente de cor, credo, raça, ela não vai ser ofendida verbalmente. Exatamente, porque isso está inserido dentro de uma agressão. Isso é uma agressão. É uma agressão verbal, mas é uma agressão. Como é que eu posso achar normal, dentro de um processo de construção coletiva, cria-se uma estratégia, e aí quando você lança a estratégia, porque você é mulher, coloca em xeque, não, isso não vai dar certo, isso vai dar errado. Só que quem estudou, quem se qualificou naquele meio, foi só aquela mulher. Ah, mas porque estudou? Não, não é isso. Mas aí, quando o homem fala, o outro vai lá e executa. E aí você, às vezes, já falou aquilo, ó. Exatamente. Há milhões de meses atrás. Aham, aham. Tipo, quem já viu? Todos têm quando a Rochelle, acho que é a Rochelle o nome da personagem da mãe do Cris. É. Fala, ninguém dá atenção a ela. Todo mundo fora de órbita, só concorda. Mas quando o outro fala, vai lá e se executa. Aí isso é o quê? Não é machismo, não é preconceito. O que é? Eu quero aprender. Eu sou uma pessoa que eu sou muito aberta a aprender. Então, Um abraço. Só rapidinho, Lu, um abraço aí para o Cris. O Cris Martins, ele é uma pessoa maravilhosa. Um abraço para você, meu querido. Tá? Eu queria muito que uma outra amiga tivesse aqui, que é a Juliana Maia. Juliana, ela é coordenadora, idealizadora do projeto lá na Tampa. Outro dia eu estava vendo uma madrugada, a live dela. Ela estava falando sobre ensinar. Porque essa questão do patriarcal é uma coisa realmente enraizada. Mas também eu acho que para quem quer aprender, porque tem aquele homem que ele não quer aprender, ele não quer deixar de ser machista. Tem aquele que quer, que ele se retrata, você vê a vontade que ele tem. Luta para, né? Hã? Luta para não continuar cometendo aqueles mesmos erros. E aí, a gente tem que ver quando o cara quer aprender e quando ele não quer aprender. Porque eu acho que quando o cara quer aprender, ele não repete, ele não é recorrente com os mesmos erros. Uhum. Ele não se Exatamente. recorrência. Porque não existe uma verdade absoluta. Existe sim a minha verdade, a sua verdade, mas sempre respeitar. Eu acho que é o primordial ao outro. Agora, desde o momento que você chega numa situação que você não possa nem abrir sua boca, que a pergunta é para você, e a pessoa entra, pede licença e responde por você, essa pergunta foi para você, você fica assim, mas você está nervosa. Falei, não, mas a pergunta foi para mim. Não, mas eu pedi licença e respondi. Aí sobe, sabe? Eu já até começa a subir, dá um nervoso. Porque, tipo assim, eu não sou muda. Eu não sou idiota. Eu tenho competência para responder o que me é perguntado.
Eu não sou boneco de ventríloco. Não estou ali para ser enfeite. Porque conhecem a Luciana André, então ela tem que estar perto de mim para poder, sei lá o quê. Entende? Então eu estou ali, tipo, rainha da Inglaterra. Tem só que fazer assim, né? Tem só que dar adeusinho. E minha proatividade fica onde? O que eu estudei fica onde? O que você estudou fica onde? O que tantas mulheres estudaram, especializaram, fica onde? Numa mordaça? Sim, sim, não. Aí deixa eu acho que a gente veio, né, de famílias, eu não conheço ainda a sua mãe, pessoalmente. Mas... Só me dá um tempinho. A Juliana me mandou mensagem pelo WhatsApp. Eu vou chamá-la para cá. É muito bom. A Juliana é boa para isso também. Pronto, voltou. Para ela. Pode falar. E aí, eu não conheço ainda pessoalmente a sua mãe, mas com certeza teremos oportunidades à frente depois dessa situação toda para conhecer. E eu acho que tudo que a gente está falando aqui, Lu, é sinônimo de uma educação que nós tivemos com mulheres que não tinham ainda essa noção, mas também eram mulheres extremamente à frente do tempo delas, né? Eu digo isso por causa da minha mãe, eu digo isso por causa da minha avó, por parte de mãe, né? A minha avó era uma mulher, foi uma mulher que criou os 6 filhos dela praticamente sozinha, né? Tinha o meu avô, mas infelizmente o meu avô tinha problema com a bebida, então chegou um ponto que ele já não tinha mais condição de trabalho. E a minha avó segurou essa onda toda com eles, e vou te falar mais, graças a Deus, nenhum dos filhos foram para o universo de coisas ilícitas. Nenhum deles. Como a maioria era mulher, né? As mulheres também, com as suas famílias, criaram as suas famílias com essa situação de sempre as mulheres estudarem, serem empoderadas, e as minhas primas são assim. Então, eu digo para você que isso é o retrato de uma família, né, muito feminina, que jamais permitiu que esse patriarcado tolisse a gente de alguma forma, que esse machismo tolisse a gente de alguma forma. Então, o que eu vejo de você, que eu já conversei com a sua mãe pelo telefone no dia que fui ao programa, né? Que é uma mulher para frente, é uma mulher forte, e jamais criaria a Luciana de forma diferente, de forma que tivesse que abaixar a cabeça para algo que você não se identificasse ou que você não se reconhecesse. O que me deixa muito triste é que essa questão patriarcal, essa questão do machismo, muitas vezes não é só do homem, não. Muitas vezes vem da mulher também. Quando você, às vezes, no meio, fala alguma coisa e você é cobrada, né? Por exemplo, em alguma época atrás, a minha mãe falava assim para mim, olha, é melhor você não falar que você não gosta de cozinha, porque isso pode não soar muito bem. Aí eu falava para ela, ué, mas eu não gosto mesmo. Eu até faço algumas coisas, mas gostar não gosto. Mas às vezes as pessoas, né, podem não compreender muito bem e tal. Então ainda tem essa situação. A minha mãe não falava me recriminando, a minha mãe falava com medo do que as outras meninas poderiam dizer, do que as outras pessoas poderiam falar.
Então, isso é preocupante, porque muitas das vezes a gente vê as nossas iguais tendo comportamentos que a gente não gostaria que os homens tivessem, muito menos que elas. Uma outra situação é se sentir abraçada. Muitas das vezes a gente precisa se sentir abraçada por causa de alguma causa que a gente faz. E aí a gente vê que as nossas iguais, você conta uma, duas, às vezes, no dedo, para te dar a mão e falar assim, caramba, essa causa aí é bacana, vamos levar essa causa aí adiante, como você fez comigo nessa situação do texto. A maioria das vezes, você não encontra, né? Foi diferente nesse texto, porque muita gente se reconheceu, e graças a Deus, no meu Facebook, a maioria das mulheres que estão ali são como nós. Mas isso no dia a dia, numa amplitude maior, isso não é tão comum assim. Não é tão comum as pessoas virem nem para te dar. Não é tão comum e as pessoas não gostam de se expor. Também. Não é tão comum nem te parabenizar com alguma coisa, quanto mais te apoiar em alguma situação parecida com essa, que você se levanta e fala, não, peraí, chega, sabe? Eu não aguento mais escutar essas coisas, então, né? Não. Chega, basta. E a questão também financeira. Você trabalha, como todos os outros integrantes, mas o seu pagamento sempre vive atrasado. E dos outros, que são todos homens, você é a única mulher. Quer dizer, se você é a única, acho que pelo menos poderia ter esse diferencial. Não, mas todos recebem e você não recebe. Para você receber, você tem que estar cobrando. Exatamente. Já aconteceu comigo. Como é que é isso? Por isso, assim, quando eu li o teu texto, Drica, tô na área, tô chegando devagar. É o Dudu. É porque as redes sociais deles é um casal e as redes sociais deles é conjunta. Mas esse rapaz aí, eu ia falar sobre ele, né? Esse rapaz, né? O Eduardo, a gente chama ele de Dudu Bombeiro, Serjão, enfim. O nome dele é Sérgio Eduardo. Nós estudamos juntos, né? Nós estudamos juntos aqui na comunidade. E o Sérgio é um dos poucos que eu conheço, né? Homens que têm essa visão totalmente diferenciada dessa situação de homem, mulher, talento. Então, eu ia falar dele, inclusive. Logo no meu começo, foi uma pessoa que me estendeu super a mão e me levou, inclusive, até na ilha, que hoje é o lugar onde ele mora, no samba, onde ele era um dos componentes ali do grupo de organizadores do samba. Então, a gente ainda, graças a Deus, vê, como você falou, tem pessoas que fogem a essa regra e conseguem te estender a mão, né, para você poder empunhar sua bandeira e seguir adiante. E o Sérgio é um deles, apesar de homem, né? Ele, pelo menos, estou falando da experiência que eu tenho comigo. Ele foi uma das pessoas que muitas das vezes falou, Cris, esquenta a cabeça para isso não, isso aí é assim mesmo, vamos embora, tô aqui, tô junto contigo, e tá mesmo, né? Reza a lenda, ele tá até falando aí. Reza a lenda. Aí. Juliana, se prepara que eu vou precisar do seu depoimento, já vai entrar, bonita. Então, é um dos poucos caras que, assim, eu vejo que realmente fala do coração, porque uma coisa é você falar e outra é você fazer. Ele não. Ele fala e ele faz. É um diferencial. E outra, é bombeiro. Então, assim, é até do segmento militar. Mas é um cara com uma mente, graças a Deus, pelo menos ao que parece, né, ao que demonstra para mim, e eu o conheço há muitos anos, acho que não é diferente disso, que tem uma mente abertíssima.
para essa coisa que a gente está falando, de mulheres e homens não ter essa questão de quem é mulher e quem é homem, é a questão do talento. Se você tem talento, se você tem personalidade, se você quer, você tem que seguir adiante. Você não tem que ficar presa a isso, e você tem que ter a mesma questão da igualdade com todo mundo que está ali. Se o fulano ganha, você tem que ganhar. Se o fulano é bom, você é tão boa quanto ele, você vai disputar o lugar de igual para igual com ele. Você vai acontecer, as coisas vão dar boa para você. Você não está precisando agora, não. Ai, meu Deus do céu. Como assim? Loucura, né? Trabalho de graça. Loucura, loucura. Aí, se você cobra, pô, tá me cobrando. Mas tá todo mundo em dia. Só você que fica 3 semanas, 2 semanas sem receber? O olhar é incrível que o olhar é um olhar totalmente deturpado da realidade. Não é porque a gente se arruma, a gente chega nos lugares, não é por isso que a gente está banhado em dinheiro. Ao contrário, às vezes a gente não vai nos lugares porque a gente não tem como chegar nos lugares. Nós moramos longe. Às vezes a gente precisa, para chegar nos lugares, de uma certa quantia que naquele dia a gente não tem. Isso não é vergonha dizer não, é uma realidade. Mas só que a gente não vai chegar de qualquer forma. A gente tem que chegar bem, até porque isso faz parte do que a gente gosta pra gente. A gente gosta de chegar no espelho e falar assim, caramba, que legal, né? Eu tenho que me maquiar, eu tenho que me produzir, porque eu gosto de estar bem para mim. E é nessa perspectiva que você vai para a rua. Mas não necessariamente porque você está cheia de grana, porque você não precisa, porque você... Não existe isso. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Chegar chegando, como a Juliana está falando. Porque a gente trabalha com a imagem. A gente não vai chegar... Como a gente às vezes fica em cara de chinelo de dedo, cabelo em pé, sem reboco na cara. A gente tem que... Aí por que a gente se ajeita? Se arruma direitinho, você tem um dinheiro e não pode. O outro precisa, recebe. Você fica 2, 3 semanas para poder receber, e aí quando você cobra, você acompanha. Não era nem para você cobrar, na verdade. Era para a pessoa se tocar e nem vir com papo de cerca Lourenço para cima de você. Porque isso daí é uma coisa surreal. Não existe isso. Eu costumo falar que o combinado não sai caro. A partir do momento que está combinado e acabou. Não tem papinho extra. Problemas todo mundo tem. Mas a partir do momento que houve uma combinação e pronto. Todo mundo tem. Só que para o segmento masculino, dentro desse contexto que eu estou colocando, não tem. E aí resolve o problema dos outros homens. Mas não resolve o problema da única mulher. Por que disso? A Juliana colocou antes aí a questão de que eles nos sabotam. Eu entendo muito isso como sabotagem, sim. Sim. Porque se você de uma construção coletiva está tendo 2 pesos e 2 medidas, tem alguma coisa de errado aí. O tratamento não está sendo igualitário. Olha, e eu vou te falar, isso é uma luta que eu acredito que essa luta é eterna. A minha esperança é que eu, como mãe de menino, e tantas outras que eu conheço, consigam criar os seus meninos de uma forma diferenciada, a ponto que eles consigam, por mais que seja da natureza deles alguma coisa, consigam compreender que as questões igualitárias
precisam ser respeitados. Então, essa é a minha esperança, que a geração de Lorenzo, que hoje, né, ainda nem tem 2 anos, vai fazer 2 anos ainda em setembro, a geração dele daqui a 20 anos, que eu viva para poder eu conseguir ver isso, a geração dele seja uma geração diferente. Porque a mãe dele foi uma pessoa que lutou para que a geração dele fosse uma geração diferente. Porque dessa geração que a gente acompanha, que é a minha geração, das gerações para trás, que foi da minha mãe, da minha avó, enfim, a gente já não tem mais esperança. Então, o que a gente precisa colocar é para as gerações para frente. Porque a gente acaba falando assim, não, mas eu vou tentar criar o meu filho de forma diferente. E quando a gente percebe, nos mínimos detalhes, a gente está fazendo a mesma coisa. Do tipo, não assiste esse desenho porque esse desenho é coisa de menina. Essa blusa, não pode usar blusa de cor, sei lá, amarela, ou rosa, ou vermelha, ou sei lá o quê, porque não é uma cor que fique bem para menino. Então, esses cuidados é uma fala que, como você disse anteriormente, é uma fala tão enraizada que a gente precisa ter cuidado. No outro dia, eu estava aqui colocando as roupas do Lorenzo e eu comecei a identificar que o meu filho, ele só anda de azul, azul claro, azul escuro e amarelo. Uma outra camisa é branca, uma outra camisa é vermelha, mas poucas. Eu falei, cara, eu acho que inconscientemente eu estou reproduzindo essa coisa de que tem que ser tal cor para o homem, tem que ser tal cor. E aí vem um outro problema, Lu, aonde comprar? Que até na hora de você comprar, você encontra essa dificuldade. É uma coisa boba, mas é uma coisa que já vai entrando na mente da criança que vai crescendo esse tipo de situação. Não, eu só posso brincar disso aqui porque é brincadeira de menina, eu só posso brincar disso aqui, eu não posso brincar daquilo dali porque é brincadeira de menina. E esse separativismo vai se estendendo. E a gente que é mãe de menino, inconscientemente, você acaba entrando nesse contexto. E isso é que tem que ser revisto, isso é que tem que ir acabando. Porque inconscientemente você vai criando isso e inconscientemente a criança também vai absorvendo isso. E aí cria uma fala que não é uma fala real. Porque ela vai entrar no mercado de trabalho mais tarde, que ela precisa entender que as condições são igualitárias. Ele vai ter relacionamentos, né? Não sei como é que vai ser a vida sexual dele, mas se a vida sexual dele for uma vida sexual com uma mulher, ele vai ter que respeitar essa mulher, porque essa mulher também veio de uma família, essa mulher precisa ser respeitada, e essas pequenas falas em criança vão fazer com que ele se torne um adulto consciente a ponto de não xingar a mulher dele numa discussão. Então, eu preciso me consertar também, enquanto mãe, para que a geração dele não reproduza isso que a gente vive, isso que a gente passa. Então, eu até peço aqui, né, para as minhas amigas, as mães, né, que de tanto eu conheço, né, mãe de menino, inclusive até a música Aconchego de Mãe é para mãe de menino, vó de menino e tudo mais. Então, assim, que a gente tenha essa consciência, sabe? Que eles podem sim, eles com uma determinada idade, eles podem começar a ter consciência de que homem pode sim lavar uma louça, lavar um banheiro, cuidar de uma casa, para amanhã ou depois não reproduzir essa fala errada dentro da casa deles, no relacionamento deles. A mulher chega do trabalho e ainda tem que fazer um monte de coisa dentro de casa. O homem chega do trabalho, deita porque está cansado. Quer dizer, a gente não está cansada? Como é que é isso? Então, que o meu filho, Lorenzo, não reproduza essas falas. Porque está todo mundo cansado. E a casa é de todo mundo. Todo mundo suja a roupa, todo mundo suja o chão, todo mundo suja o banheiro.
Então, eu não quero que a geração dele, quer dizer, geração dele eu não posso falar, mas eu não quero que ele, dentro da geração dele, reproduza essas falas horrorosas, que eu acho extremamente machistas, que tem que ganhar pratinho na mão porque está muito cansadinho. E a gente chegou do trabalho também cansada e tem que ir para lá para poder fazer tudo o que tem que fazer. Porque eu tenho certeza que cada uma de nós aqui vê alguma coisa e não vai tomar banho e dormir e largar para lá. A gente não é dessas. A gente vai resolver o problema. Então, são coisas que são miúdas, são coisas que aparentemente são bobas, mas são falas que vão dando ênfase a essas dores que eu coloquei no texto, sabe? São essas coisas que vão dando ênfase a essas situações que você falou, do cara, não, mas eu não estou falando com você, eu falei com a minha mulher. Mas foi um xingamento que doeu em você também, porque ela também é mulher. E tantas situações que a gente vê que não são nossas, não é com a gente, mas dói, porque é uma mulher. Então dói também na gente. Porque quando uma mãe, né, mesmo que a gente não conheça a mãe, perde um filho, dói na gente, porque a gente também é mãe. E é a mesma coisa o ser mulher. Quando a gente vê uma mulher chorando, uma mulher sofrendo, uma mulher passando qualquer coisa, é impossível que uma outra mulher não sinta a dor daquela mulher. É impossível, é impossível. Até porque o nosso sentimento é muito mais coração do que razão. Então, todas essas falas de sofrimento, a gente analisa e dói. É isso aí, Ju. A Ju colocou aí, sororidade, é exatamente isso, é empatia. Porque a gente não gostaria que isso acontecesse com nenhuma das nossas, sabe? É uma irmandade. E eu gostaria muito que as mulheres entendessem isso. Porque o homem tem essa irmandade. O homem nem conhece outro homem. Eu vejo isso acontecendo aqui em casa com meu pai, com meu esposo o tempo todo. O homem não conhece o outro homem, mas quando você fala alguma coisa que o homem fez errado, ele fala assim, ué, mas de repente ele fez isso por causa disso. E sempre defendendo. Sempre defendendo. A mulher não tem isso aqui, infelizmente. Ela não tem esse elo ainda. Mas eu já tenho visto as coisas mudarem. E eu tenho certeza que para a geração do meu filho vai mudar ainda mais. Eu tenho fé que isso vai acontecer. A Ju está falando com você aí. Então, mas só rapidinho, só precisa de você 1 minuto. Me tira e chama ela. Tá. Peraí. Oi, irmã. Tem que dar uma da graça aqui, passa. Amada, É rapidinho. tô gostando do papo. É rapidinho. Gostando do papo, porque o hip hop ele é altamente machista e o samba não fica atrás. Entendeu? Só que eu percebo assim, talvez possa estar errada na minha construção, né, de ideia é que no hip hop a gente se espanta porque os caras estão falando sobre desconstrução o tempo inteiro. E aí, quando chega no assunto mulher, ele age como se ele não tivesse nenhum tipo de conhecimento. O machismo dele é exposto ali naquele momento. Já no samba, os homens do samba já não têm essa pelo menos os que eu conheço,
já não tem essa ideia de desconstrução, de falar sobre sociedade, de falar sobre tudo. Então, os do samba, eles já vêm mesmo com aquele machismo enraizado, sabe? E isso eu passo muito mal, assim. Você estava comigo numa ocasião que o cara estava sentado e mandando a esposa... A esposa acabava de sentar e ele falava, pega outra cerveja para mim. Pega outra cerveja para mim. Pega outra... Luciana... Eu fiquei passando mal aquele dia. Eu falei, não, ele tinha que ser o meu marido, porque ele ia tomar o cule de cerveja por dentro da cara. Gente, é uma questão assim, é um bagulho de posse que eles têm, entendeu? E eu acho que vocês que estão aí, mulheres que estão dentro do samba como cultura, devem passar por isso o tempo inteiro. Porque o mesmo tratamento que eles dão às esposas deles, ele acha que vocês têm que ter. Ou pior, entendeu? Então, acho que aí é por isso que a gente precisa de mais debate, entendeu? Porque não dá para ficar sendo machista o tempo inteiro. Já estamos em 2020. Se Cartola foi machista, o problema é dele. Estamos em 2020 e as mulheres não estão aceitando, tá ligado? Lança essa frase aí, hein, Lu? Mas acredito que Cartola não foi, não. Não sei, tadinho, não conheci ele, mas joguei na geração lá atrás. Então, Ju, você estava outro dia desse conversando com a menina a questão de ensinamento. De doutrinar, não. Ensinar ao homem deixar de ser machista. Antes de você entrar, no outro momento eu tinha falado isso. Falado sobre você. Eu não consigo ensinar quem não quer aprender. O que você nos coloca aí, antes de você sair, sobre isso? A gente tenta ensinar, né? Por quê? Porque o machismo ele vem da construção social, da família, né? Tá ali, como eu posso dizer, engrenada ali dentro do cara, mano. Por mais que ele não seja, ele vai ter uma atitude a qualquer momento porque é normatizado. Então, quando a gente fala de ensinar, de trazer essa desconstrução, de trazer novas ideias, é porque, eu não sei se você acompanhou, até algumas mulheres me perguntaram que a gente lançou a frase, o machismo não mata só... Lançamos no projeto, né? Porque alguém criou isso também, né? O machismo não mata só mulheres, ele mata os homens também. Porque muitos homens, ainda mais essa geração de agora, né? Que tem a geração não binária, trans e tal, que ainda está se descobrindo, não se comportam dessa forma machista de um cara de 45, 60 anos. Então, esse garoto que não tem esse comportamento, ele também sofre com o machismo do pai, do avô, do tio. Então, a ideia é a gente conversar com eles desde que eles queiram aprender, isso é na fase boa, né? Para que eles tenham nova postura, para que eles corrijam os amiguinhos nas rodinhas de conversa falando sobre meninas, para que eles repensem, para que eles cheguem para os outros caras e falem assim, pô, mano, isso aí não é legal, isso aí tá errado, sabe? Para que eles ajudem a gente nessa luta. Isso é os que querem entender. Agora, aqueles que não querem entender, é enfrentamento e acabou. É enfrentamento e acabou, porque não dá para ficar convertendo convertidos, né? Só porque o cara já entendeu, a gente vai ficar só falando com ele. A gente tem que falar com os outros também, né? Agora, ou eles vão entender por bem e vão ser nossos amigos e vão nos ajudar a multiplicar isso, ou eles vão entender por mal, porque a gente vai ficar batendo de frente sim, a gente vai explanar as safadezas sim, a gente vai expor eles sim, bateu em mulher, achou que ia ficar só dentro de casa, que ninguém ia saber, mentira, se ela manda foto a gente vai expor que ele é um agressor, entendeu? E é isso, é fazer com que seja reprimido de alguma forma, nem que seja com a vergonha. Porque as pessoas fazem as coisas, Lu, por aprovação. Se eu usei esse batom rosa, você aprovar e as meninas que estão na live aprovarem, eu vou amar esse batom, vou usar ele sempre. Entende meio que a comparação que eu estou fazendo? Então é isso, quando o cara ele é escroto, quando ele é transfóbico, quando ele é machista, é porque alguém aprova esse comportamento dele. E ele vai reproduzir isso, ele vai passar isso para o filho dele, e vai cobrar isso do neto dele, toda a geração dele. E é por isso que nós estamos assim. Esse patriarcado começou muito antes de nós. Só que eu acho que a sociedade precisa entender que já deu, que a gente precisa mudar, que as mulheres estão aí dominando tudo, que as mulheres estão... a sua amiga estava falando sobre o lance
de chegar em casa, que é uma pauta bem legal, né? A gente chega em casa do trabalho e a gente tem que fazer a comida, arrumar a cozinha, preparar tudo, e aí o cara chega e ele tem que descansar porque ele trabalhou. Isso é uma construção totalmente do capitalismo e do patriarcado que vem da Revolução Industrial, né? De segregar as mulheres do campo de trabalho para que elas ficassem em casa com o serviço doméstico. Então, e aí depois a gente pergunta assim, por que os homens ocuparam as vagas primeiro do que nós? Porque os homens estavam cansados, e os homens tinham que estudar, e os homens tinham outras aberturas, e nós estávamos em casa costurando, cuidando dos filhos, tendo filhos, né? Preparando um bom almoço, né? E aí, o tempo que tu chega cansada do trabalho, Lu, e aí tu pode, sei lá, o teu companheiro dividir o serviço da cozinha com você, e aí depois você ter 20 minutos a menos de serviço doméstico para você poder abrir um livro, ou para você assistir um TED, ou para você aprender outra coisa. Você está ganhando junto. Agora, se todos os dias eles. Pior que é isso tudo, e aí, na hora de dormir, você ainda tem que estar plena. Por isso que a gente tem que falar muito sobre desconstrução, porque as mulheres já não estão mais nessa vibe. Eu gosto muito, eu acho que a gente está avançando bem pouco, mas necessário, a gente pode avançar muito mais, mas o pouquinho que tá acontecendo já é uma diferença, sabe? Tinha uma novela que tinha a fala do cara, hoje eu vou te usar, se prepara que hoje eu vou te usar. E aí a galera toda brincou com isso, se tornou um meme, né? O Brasil adora memes, mas isso é muito grave, isso é uma questão que a gente tem que debater também, Lu, porque não somos posse. Essa ideia de que casou com a mulher, pertence a ela, vai dar um nome a ela e ela, sabe? A gente nasce para ser do pai e aí cresce para ser do marido. Eu, graças a Deus, não. Não dá para mim. Minha filha está indo no mesmo caminho. E as meninas da Lá na Tampa também. Todas as mulheres que eu puder conversar para desconstruir isso, eu vou tentar, porque é isso. Aí se prepara que eu vou te usar. Quantas mulheres também aqui, só para alfinetar, daqui a pouco eu tenho que ir embora, que eu tenho que ir para outra live. Mas assim, só para trazer o questionamento para as mulheres que estão ouvindo, se você está dormindo e acorda com seu marido em cima de você, ejaculando ou penetrando, você está sendo estuprada, se você não sabe. A gente precisa falar sobre isso, Lu. Porque o machismo ele é tão naturalizado que o homem entende que nós somos posse e não interessa se você está bêbada, se você está dormindo, se você está cansada. Ele vai fazer porque você é dele? Não, amiga, isso é estupro, sim. Mulheres casadas também são estupradas e a gente precisa falar sobre isso. Porque o não é não em todas as ocasiões. Desculpa, Lu, trazer assim, né? Não, mas eu acho... são questões que a gente tem que refletir, sim. É desconstrução. Você está falando, eu estou aqui pensando, cara, pior que... aí a gente vira pro lado e acha assim, ele tá me amando. Tá me amando, sabe? E outra coisa que eu fiquei muito, só para apimentar aqui também, porque você é da mesma geração que eu fiquei muito, muito, muito... Eu questionei, sabe? Porque eu vi no Twitter, o Twitter é maravilhoso, a galera é bem adolescente. Estupro não é não? Não é não. Ah, tá, ela confirmou, não é não, aí. No Twitter eu vi a menina falando sobre uma menina adolescente, assim, né, jovem, falando com outras meninas sobre orgasmo e masturbação feminina. E aí eu fiquei pensando assim, cara, na minha época não tinha isso. Luciana, nós fomos treinadas a se masturbar? Nós fomos treinadas a orgasmo? Nós fomos treinadas para abrir as pernas e aí, quando a gente goza, é lucro, é bingo. Quando não, o sexo foi. Não, irmãs, vamos parar com isso, sabe? Aí eu fiquei rindo pra caramba. Eu falei assim, caraca, o pessoal fala que essa geração é a pior. Porque essa geração tá tendo muita informação. Pior era a nossa, que a gente nem tinha o tempo de se masturbar, a gente já sentava. Eu falei, acho que é um problema de geração, preciso falar isso para alguma mulher. Ai, meu Deus, na live da Luciana. Mas é verdade, as mulheres não se conhecem.
A gente nós não fomos treinadas a conhecer o nosso corpo, a conhecer os nossos prazeres, sabe? E é isso, e aí, assim, a gente só serve sexualmente. A mulher tem 10 filhos, aí você pergunta a ela por que você não botou um DIU, por que você não tem um atendimento para fazer uma ligadura? Não, meu marido não consegue ficar sem. 10 filhos passando fome e o cara não consegue ficar sem. Eu fico pensando na vida dessa mulher, porque assim, durante o dia, cuidar de 10 crianças, preparar a alimentação para 10 pessoas e à noite ainda tá intacta, tipo Anitta, para deitar. A gente precisa conversar sobre essas coisas. Essa família tradicional já passou. Verdade. Eu tenho conversado com meninas novas que não querem ter filho, não querem ser mães. Eu acho o máximo, Luciana. Eu fiz um Quarentenados hoje falando sobre isso. Vamos estudar, vamos ocupar a academia, vamos ter uma estabilidade. Depois tu vai ter filho se você quiser ou não, com quem você quiser ou não. Mas a gente vem num processo que já sai do ensino médio para casa de um cara. Isso é muito triste. Muito triste, porque até a gente recuperar. Você e eu somos duas mulheres guerreiras, somos mulheres fodas, e outras mulheres que estão aqui na live são super fodas também. Mas, assim, nós tivemos estrutura. A gente hoje somos mulheres consideradas empoderadas e fodas, porque a gente está lutando, na verdade, com a gente mesma e com a nossa perspectiva que a gente deixou lá atrás. O suporte, até a gente retomar a vida, retomar os planos, depende muito do suporte que você vai ter com a pessoa que você para, com a sua família, né? Uma mina de 16 anos que para de estudar porque está grávida, ela só vai retomar esse estudo e esse plano dela de ser médica ou advogada quando o filho dela tiver com 10, 12 anos. Isso aí, se ela se, porque no natural das coisas ela já vai estar numa colocação de que vai ser um outro filho, um outro filho, um outro filho. E aí o cara manda ela fazer um cabelinho no final de semana, bota um crédito no celular, vai contentando com poucas coisas e ela vai perdendo a liberdade, sem entender que é a liberdade do pensar, que é a liberdade do agir, que é a liberdade de ser dona de si. Sei lá, eu tenho muitas críticas. Espero ter contribuído. Não, eu não vejo nem como crítica, Juliana. Eu vejo como provocação. Coisas que você falou aqui em menos de 5 minutos, eu parei para pensar, pô, realmente tem sentido as coisas que você está colocando aqui em poucos minutos. A intenção nossa era essa mesmo, é abrir uma provocação, abrir para que nós, internamente, acabando essa live, nos sentimos incomodadas, inquietas é a palavra. Exatamente. Causar inquietação. Ah, mas falou do Cartola. Falou brincando. Vamos ter. Olha, brincando que eu não conheço Cartola. Dei ele como exemplo por ser uma personagem de época. Entendeu? Então, a gente tem que ter essa inquietação. A gente tem que ter esse conflito interno. Você lembrou de uma passagem que a gente estava junto. E daí para pior, minha filha. Tu não tem noção. Aquele dia, pinto. Aquilo é uma coisa normal. Enfim. Mas, para você ver, te incomodou. Uma coisa que a gente diz assim, boba. Apesar que ex-bofe meu, ex-homem meu, ele que vai buscar para mim. Sinto muito. Aí eu me faço de morte. Aí eu vou me prevalecer na minha condição de mulher. Gentileza gera gentileza. Eu não sou empregada do meu homem. Eu até posso buscar, porque já aconteceu. Mas que ele vai lá buscar, ele também vai lá buscar. Graças a Deus, esse tipo assim. Ligar? Deixam a escola para ir morar com os pais para morar com o namorado. Foram normatizados, essa normalidade.
São várias realidades, né, amiga, também. A gente tem que ver que são várias realidades. Quando eu cito meninas que não têm oportunidade, meninas que estão em situação de extrema pobreza, que os pais não têm acesso a muitas coisas, né? São várias realidades. E vou falar sobre o Cartola, amiga, eu citei ele pela faixa etária de idade, assim, comparando ao meu avô, que é super machista. E eu acho que é um problema da geração. Porque se você hoje pegar aí um garoto tá lá na Tampa, por exemplo, ele vai saber conversar com você sobre isso. Talvez porque a gente trabalhe isso com eles o tempo todo, né? E aí você pega, sei lá, um cara de fora que não vai dizer, Luciane, isso aí é bobeira. Não, Porque ele é privilegiado. é mimimi, vitimismo, para. Tudo você leva a ferro e fogo. Entendeu? E a gente precisa conversar mais sobre isso. Lu, me chama para outra live, que eu já tô 5 minutos. Beijo, amiga! Deixa eu puxar a Cris de volta. Então, Cris de volta. É isso aí mesmo. Oi, a minha internet aqui chega essa hora, menina, ela tá oscilando a beça. Alexandre Alves. Adorou. Alves. Não, a Juliana, ela é uma metralhadora ambulante. Engraçado, olha como é que é as coisas. A Juliana não sabe que a gente conversou em off, mas olha a loucura. Quando a gente tem a percepção de um cara, aí eu confirmei que não é coisa da minha cabeça. Quando o cara é machista. E ela presenciou uma coisa que eu não estava perto da pessoa e ela identificou. Olha como é que é o ciclo vicioso. O sujeitão ir lá servir de pagar, vai buscar. É impressionante. A história que vocês contaram aí, eu fiquei de boca aberta. A Juliana, eu gosto da Juliana, porque a Juliana taca logo o fogo no parquinho. Fiquei de boca aberta. Ela joga logo para o fogo no parquinho mesmo, porque a gente tem que começar a ter essa inquietação. Esse olhar diferenciado para essas questões que não sejam comuns. Ah, tá. Entendeu? Então é complexo. Porque realmente a gente tem que causar esse desconforto para a mulherada hoje ir dormindo. De reflexão. Para refletir. E tem sentido o que ela falou. Eu só citei o nome de Cartola por causa do período, da antiguidade. Eu não conheço. Mas pela idade, ele tem a idade do meu avô. E meu avô, realmente, aí a gente faz uma linha de raciocínio. O quanto a sociedade ela vem enrustida essa questão realmente de que a sociedade patriarcal ela tem livre-arbítrio para fazer o que quer há muitos anos. Exatamente. Olha, aí, ela abordou aí uns 3, 4 temas que eu fiquei até zonza. Eu falei, gente... não, eu acho que ela até falou mais, é porque minha internet começou a rodar aqui e eu não acompanhei algumas coisas. Mas o que eu acompanhei, uns 3, 4 temas fora a história da cerveja,
que eu fiquei até às 11. Eu falei, olha, ela foi fundo na situação. Foi fundo. Ela E bate mesmo. realmente, a gente precisa de pessoas assim que vão fundo em algumas situações. Porque até